Olá, amigos! Estamos de volta com mais um Fato Econômico, Economia Além da Conjuntura. E hoje, sexta-feira, edição especial com convidados, estamos aí com o nosso amigo Thiago Dalla Corte. André, faça as honras. Vamos lá, Lucas, Thiago, prazer em estar aqui no nosso humilde podcast, né? Eu, Lucas e Moisés, né? Moisés Cristiano. Thiago, economista, formado na Universidade de Passo Fundo, especialista em mercado financeiro, soja, mercados futuros, é o homem do mercado financeiro. Continua trabalhando na XP Investimentos, certo? Então, vamos ouvir um pouco aí coloca a tua expertise para fora aí, para a gente poder aprender um pouco contigo aí. E agradecido pelo aceite do convite. Vamos contigo. Obrigado, André, Lucas, né? Moisés, que não está com a gente presente aqui hoje, mas é um grande amigo. Pessoal, obrigado de coração aí por lembrar da gente nesse espaço. E só abrindo, comentando aqui que pô, vocês estão bem demais financeiramente, hein? Que gravar um podcast 17 horas da tarde, pô, pau comendo, mercado aberto, vocês têm que estar muito bem. Eu tinha que escutar de vocês e não vim aqui falar, né? Vocês estão de brincadeira, que isso. Pessoal, A verdade é que nós estamos com tempo sobrando, viu, Thiago? mas aí o custo de oportunidade é bom, né? Pô, legal. Pessoal, acho que vai dar muito certo o projeto de vocês aí. Acho que informação, principalmente nesse momento que nós vivemos, é algo vital, né, para qualquer tipo de planejamento que a gente faça, seja gestão de empresa, seja gestão de investimento, seja quem está em algum fronte de tomada de decisão. E informação, principalmente de qualidade validada, eu acho que hoje é o mais importante. Então, tentando trazer um pouquinho aí para o nosso chão de investimentos, né? O André, eu tive o prazer de tê-lo como professor na universidade. André, não vamos falar em data ou vamos falar em data? Microfone, André? Acho que você está mutado. É melhor não. É melhor não. Pessoal, o presidente era o mesmo, viu, André? Só que o ambiente era bem diferente, né? Nós estávamos com um ambiente onde você podia tomar risco, você tinha um ambiente de construção no país, e esse ambiente a gente não vê hoje. Então, eu acho que o investidor, assim, para falar de investimentos, nós temos que pensar em habilidades que precisam ser desenvolvidas, né, ferramentas que a gente precisa utilizar, e onde é que a gente tem que prestar atenção. E a economia, eu acho que ela fornece uma dessas bases, né, para a gente ter sucesso aqui. A outra, sem dúvida, é contabilidade. Na contabilidade é a linguagem dos negócios. Eu acho que não tem como dar certo em investimentos, em empreender sem dominar, pelo menos, os fundamentos aqui de contabilidade. Aí administração, né, por óbvio, e hoje tem que arranhar tecnologia, tem que arranhar direitos, você tem que conhecer de técnica de venda, comércio, enfim, algumas outras coisas, porque você vai avaliar isso sempre nas empresas que têm um potencial de investimentos para receber o nosso aporte. E o mercado financeiro é isso, né, pessoal? O mercado financeiro ele é só uma ponte que vem ligar o dinheiro que é gerado em excesso pelo agente superavitário, passando para o agente deficitário, que é aquele que precisa dos recursos para conseguir crescer, empreender e desenvolver seus projetos. E uma coisa que a gente precisa observar, principalmente nos dias de hoje aqui do politicamente correto, né, é que você ser um agente deficitário na economia não é algo pejorativo, né? Eu acho que se confunde muito isso, né? Ah, eu sou um cara devedor, aquela empresa está endividada, enfim, muita dívida. Hoje, dívida pelo juro mais alto passou a ser algo muito ruim. Você olha assim, essa empresa está endividada, o índice não sei o quê, enfim, o pessoal nem para analisar o que você está fazendo com essa dívida, né? Quais os projetos que você tem, o que você está financiando, e o pessoal já te coloca uma marca, pô, essa empresa aqui tá endividada, não é legal, não é bacana. Pessoal, ser um agente deficitário, as maiores empresas do mundo são. Né? As maiores empresas do mundo precisam de recursos para tirar os seus projetos do papel. E o mercado financeiro, então, faz esse papel, tá? De ser essa ponte, e essa ponte é composta por uma série de instituições, e essas instituições são bancos, são corretoras, são companhias hipotecárias, são companhias de crédito, são seguradoras, enfim, aí tem uma lista de empresas que a gente pode colocar. E cada uma oferece um grupo específico de produtos para que os investidores possam comprar essas dívidas. Então, basicamente, o mercado financeiro é um mercado de dívida,
e receber um pagamento em troca dessa alocação de recursos, aí que são os juros ou a participação no lucros através de dividendos. E aí existem algumas caixinhas, mas basicamente as duas principais são renda fixa e renda variável, né? Então a gente pode escolher como é que a gente quer remunerar o nosso dinheiro aportado nesses projetos, tá? Entender, né, que o maior veículo hoje no Brasil e no mundo ainda de investimento são os bancos, mas a gente precisa sempre questionar o papel de quem está do outro lado, tá, pessoal? Eu acho que o papel do investidor não é ter as respostas, né? Eu acho que a gente não tem todas as respostas que nós, né, gostaríamos de ter a todo momento, mas o nosso trabalho aqui, principalmente na parte de assessoria de investimentos, é ajudar com que o investidor que a gente orienta, ele faça as perguntas corretas. Se nós questionarmos da maneira correta as empresas, o ambiente econômico, os títulos que nós estamos colocando em carteira, a possibilidade de termos um retorno positivo ela é muito boa. Aí entra uma série de expectativas logo à frente e riscos que nós controlamos, que são nossa responsabilidade. Então, existem basicamente dois tipos de risco no mercado que nós corremos quando a gente fala de risco de mercado, que é o risco não sistemático, né, que essa é a nossa responsabilidade, o investidor tem que bater no peito e falar o seguinte, pô, isso é meu, eu tenho que diversificar, eu sei que eu não posso colocar todos os ovos na mesma cesta, mas eu também não posso diversificar muito, porque se eu diversificar muito, eu não sei o que eu estou fazendo. Então, eu preciso entender, o maior risco é aquele que a gente não sabe o que faz, né, mas preciso mesmo assim estar diversificado e não apostar tudo no mesmo front. E tem um risco que a gente não controla, que é o risco sistêmico, que ele é um risco global, é o risco de uma pandemia, de uma guerra, de um atentado terrorista, né, de um problema natural, de um terremoto, de um furacão, enfim. Isso vai impactar, pessoal, como foi a pandemia, na nossa carteira de investimentos de uma maneira geral. Vai impactar desde renda fixa até renda variável. Um problema político, né, esse descontrole de gastos que nós vivemos hoje no Brasil, é um problema sistêmico, né? Não importa muito bem se você está com ação A, B, C, D em carteira, se você tem risco de crédito aqui e ali, o risco está subindo como um todo, e claro que dentro dos seus graus, cada ativo está sofrendo as suas correções. Mas, então, basicamente é isso, né? Eu acho que, pessoal, tentando trazer assim um ponto, tá? Um ponto de partida, né? Os bancos são um grande veículo de investimento hoje, né? No Brasil e no mundo. Só que os bancos, eles são uma empresa que tem como objetivo, pessoal, comprar e vender dinheiro. Então, quando a gente fala em investimento, a gente tem que ir lá no núcleo, né? Tem que entender o seguinte, o que é o dinheiro, né? Eu trabalho, eu me dedico, abro mão de estar com minha família, com os meus amigos, de ter horas de lazer para trabalhar em troca de dinheiro, montar empresas em troca de dinheiro, abro mão de horas de vida em troca de dinheiro, né? Quanto tempo o dinheiro ocupa nas nossas vidas, né? Seja por dia, semana, mês, ano, quanto tempo a gente para pensando nisso, em como ganhar dinheiro? E vocês podem achar curioso, pelo menos eu acho curioso, mas se vocês fizerem uma pergunta simples, né, para as pessoas que estão próximas de vocês vão ver que 9 a cada 10 pessoas têm dificuldade de responder uma questão que deveria ser muito simples, que é o dinheiro. Você faz essa pergunta, buga. Então a gente está falando de investimento, enfim, e tal, e pô, a gente não tá, a gente não sabe a base aqui, né? E o dinheiro, ele é só um produto que serve para facilitar os meios de troca. É isso, né? É uma invenção da sociedade, uma convenção da sociedade. Né? E o dinheiro já teve múltiplas faces ao longo do tempo. Quando a gente olha para os nossos, né, antepassados, enfim, a gente sabe que os povos eram nômades, daí começaram a se assentar em tribos, e cada tribo ficava numa região, aí as primeiras formas de comércio aconteciam através do escampo. Então, para facilitar essas trocas, né, alguns produtos foram alçados ao papel de moeda. Então, feijões, sementes, raízes, tubérculos, produtos que resolviam o problema do pessoal naquele momento, que era sobreviver. E aí você precisava se alimentar e andar em grupo para questão de segurança. Então, você sobrevivia para sofrer mais um dia. Se você não conseguisse comprar comida, você comia comida e estava tudo bem. O dinheiro tinha um valor intrínseco, né, na sua composição, ela carregava valor. Depois, nas grandes civilizações, né, à medida que essas tribos foram evoluindo para as grandes civilizações, você pega lá o Egito Antigo, nem todos os trabalhadores no Egito eram escravos. Né? Você tinha né, os hebreus, Moisés, guia teu povo, esse negócio todo aí que a gente conhece, mas você tinha um cidadão egípcio que trabalhava para o negócio dele, tinha um negócio dele, ou trabalhava lá para o Estado egípcio. E esse cara recebia pagamentos periódicos em sal.
Aí vem começar o termo salário, enfim, vai passando por outras civilizações, né? Grécia, Roma, enfim, vai avançando. Mas tudo bem, é uma especiaria que tem valor na sua composição, porque não existiam moedas de ouro, prata, bronze suficiente para a economia girar. E aí as próprias moedas metálicas, né? O ouro tinha ouro na composição, prata tinha prata, cobre tinha cobre. A gente sabe que no fim do Império Romano você começou a pegar e ter cada vez mais composição de outros metais, por exemplo, menos ouro na moeda de ouro, começou a inflacionar essas questões. Mas ainda você tinha um valor intrínseco na composição da moeda. E aí, quando a gente vira para o papel moeda, nós não temos mais esse valor intrínseco, né? Quanto custa imprimir uma nota de 100 reais? Né, uma nota de 200 reais, enfim, sei lá, tem que custar centavinhos, né? Porque a tinta, papel, enfim, e onde é que está o valor do dinheiro hoje, né? Se você destrói aquela nota lá, é um pouquinho de tinta e um papel, você não tem mais ouro, não tem. Então, o valor, ele passa a estar atrelado à confiança, né? Então, quando a gente vai falar em investimentos, a gente tem que separar preço de valor e entender o seguinte, que os bancos entenderam, pessoal, que o dinheiro, ele é um produto de uma forma muito clara, né, e ganham muito dinheiro comprando e vendendo dinheiro. Esse é o negócio do banco, né? O banco precisa de matéria-prima para trabalhar, que nem se fosse lá uma siderúrgica. Hoje, sexta-feira, sextou, o cara da compra da siderúrgica não vai ficar super feliz e vai dizer, pô, vou pagar 3 vezes mais pelo preço do aço. Não vai acontecer isso, né? E os bancos vão fazer a mesma coisa. Ninguém vai pagar 2, 3 vezes mais pelo que vale, pelo que eles podem comprar o dinheiro. Então, o dinheiro para eles é custo, é matéria-prima para trabalhar. Nesse sentido, pessoal, eles estão incentivados a pagar o mínimo possível que eles podem pelo dinheiro e quando vender pelo máximo possível. Então, a gente tem que chegar aí na questão, né? Dinheiro, pessoal, é um produto que serve para facilitar os meios de troca e como ele é um produto, ele tem que ter um preço. Qual é o preço do dinheiro? A taxa de juros. Então, o banco, né, compra pelo menor juro que ele pode e vende pelo maior juro que ele pode. É o spread bancário. Ah, mas então os bancos são malvados, a gente tem que sair apedrejando os bancos, jogando tijolo, né, nas vidraças lá, enfim. Pessoal, não é essa a ideia, né? Porque os bancos, eles fazem um papel muito importante, inclusive, né, os historiadores aí que são mais ligados à questão de economia e finanças, eles falam que a grande história por trás da história da humanidade é a história financeira. Se você pegar as grandes revoluções, guerras, enfim, tal, tudo é questão financeira, né? Se não fosse a questão financeira das civilizações, os europeus não teriam atravessado o oceano e nós não estaríamos aqui, não teríamos colonizado a América, né? Então, pô, por que você imagina lá Portugal em 1400 alguma coisa, enfim, vocês imaginam a qualidade de construção de um navio. Então, não tinha aí ISO e padronização, enfim, né? De repente, eu tenho que achar uma tripulação para entrar num navio, atravessar o oceano. O pessoal ainda achava, mas hoje tem ainda quem acha que a Terra é plana, né? Mas o pessoal achava mais do que hoje que a Terra é plana. O cara achava que você ia navegar, chegava no fim, você ia cair para fora do planeta. Pessoal, você não sabia o que tem do outro lado. Então, como é que você vai convencer essa galera a entrar? Aí começam as fake news e os mitos, enfim, como a gente tem hoje, né? O pessoal diz, mas lá do outro lado tem o Eldorado, a cidade coberta a ouro. Né? Então a gente vai lá, pega um pedaço da cidade, põe no navio, traz embora e resolve a nossa vida aqui, né? Você utiliza essa forma para, né, conhecer, enfim, desbravar, né? Pessoal, mas é isso, né? Então, basicamente, voltando aqui, os bancos têm esse papel de financiar. Então, se não fosse os bancos financiando essas grandes navegações, custaram muito caro, a título de curiosidade, custou muito mais para a civilização, para os portugueses, enfim, para os espanhóis, né, a Itália ainda lá, cidades, estados, enfim, né, regiões autônomas, custear essas grandes navegações do que custou para a sociedade americana mandar o homem para o espaço. Então, proporcionalmente, o custo era muito elevado. E aí vem os papéis dos bancos financiando e participando disso, organizando. Então, sem os bancos, nós não teríamos industrialização. Você imagina lá o Harry Ford acorda uma bela manhã e diz, vou inventar o carro. Aí o cara vai lá, inventa o carro, enfim, agora tem que produzir esse negócio em massa. Ele não tem dinheiro para abrir as fábricas e produzir esse negócio, ele precisa do mercado financeiro. Então, é por isso que os historiadores aqui ligados a essa questão falam que a maior invenção da história da humanidade foi o crédito. Porque se você não desse crédito para essas pessoas construírem as suas empresas, as indústrias, nós não teríamos nem perto a sociedade que nós temos hoje, a economia que nós temos hoje, né? E o crédito vem do latim credo, que significa acreditar. E aí vamos para a parte do valor. Então, se o dinheiro, né, o preço do dinheiro é a taxa de juros, onde está atrelado ao valor do dinheiro hoje? Né? É a confiança. Por isso que o maior ativo que nós temos na economia hoje, no mundo dos investimentos, é a confiança.
Então, a gente diz, pô, você pode perder teu dinheiro, você pode perder tua empresa, você pode perder teus ativos, enfim, só não perca a confiança. Porque se as pessoas deixarem de confiar em você, elas não vão querer fazer negócio com você. Aí acabou, aí é game over, entendeu? Então, quando a gente vai avaliar um negócio, então, sei lá, a gente vai comprar um posto de gasolina. O primeiro ponto, a gente precisa achar o valor daquele posto, né? E aí existem técnicas da economia, da contabilidade, da administração, e uma dessas técnicas mais utilizadas é a estratégia de valuation. Ele é um conjunto, né, de ferramentas que nós vamos utilizar para achar o valor daquele ativo, né? O valor presente líquido, TIR, enfim, e tal, a gente parte disso, né, dessas estruturas da matemática financeira e vai chegar lá no valor. Então, por exemplo, a gente estimou o fluxo de lucro futuro desse posto, fez um valor presente líquido, utilizou uma taxa de desconto, chegamos lá que o valor do posto é 10 milhões. Né? Como é que a gente tem uma vantagem para ganhar dinheiro com esse ativo? A gente precisa comprar ele abaixo de 10 milhões. Então, eu tenho que oferecer 6, 7, 8, enfim. Né? Quanto mais baixo eu oferecer, maior minha margem de segurança. Se eu pagar o valor, eu não tenho margem de segurança. E se eu pagar acima, bailei. Então, sempre, em termos de estratégia, a gente tenta achar o valor de um ativo e depois a gente tenta dar o preço nele, né? Mas a gente parte daí, né? E entendendo que o preço do dinheiro, então, são os juros, a gente tem que começar a olhar o motor da economia funcionando. E o motor da economia funcionando é basicamente uma relação entre PIB, juros e inflação, que vai desenhar o ciclo econômico. Então, se nós fizermos um recorte do mundo, do 2000 para cá, o nosso papel hoje é entender o seguinte: como é que vai se dar o crescimento da economia global nos próximos anos? Quais são os vetores de crescimento desse movimento? Como isso vai impactar o Brasil? Seja tanto para renda fixa como para renda variável. Se a gente conseguir isolar esses fatores, possivelmente nós vamos encontrar um melhor conjunto de ativos para que eu possa aportar o meu recurso, o recurso dos nossos clientes, e a gente conseguir ter um retorno satisfatório ao longo do tempo, né? Então a gente precisa olhar lá para o mundo, tá? E entender que o Brasil e o mundo, por exemplo, o Brasil não é um país pobre por causa do dinheiro. Se o problema do Brasil fosse dinheiro, era só o Lula ligar para o Haddad lá e falar: Haddad, olha só, resolvi o problema da economia. O Haddad vai dizer: fale, presidente. Faz um Pix de R$1 bilhão aqui do Tesouro Nacional para cada brasileiro. Aí vai pingar R$1 milhão na conta de cada brasileiro, né? Nós estamos aqui, toca o celular aqui, pô, Pix, né? Tesouro Nacional, 1 milhão. Então, agora nós somos ricos. Aí que o verdadeiro problema vai aparecer, porque a gente vai querer pegar esse dinheiro para ir consumir. E aí a gente vai chegar, não vai ter produto para todo mundo, vai estar fila em loja, em fiscalização. E aí apareceu o verdadeiro problema da economia, é como organizar os fatores produtivos para que a gente possa produzir mais, claro, né, dentro dos preceitos de qualidade, eficiência, enfim, mas produzir mais produtos para a nossa sociedade. Aí a gente entende, por que os americanos são a maior economia do mundo? Porque produzem mais, organizaram melhor os fatores de produção, as regras do jogo, sejam elas as regras, né, racionais, digamos assim, racionalidade econômica, mas também as regras de espírito, né? Você pega lá os americanos, vem, pô, as 13 colônias, independência, a conquista do Oeste, enfim, pô, é um povo bravo, um povo forte, né? É o que se utilizou aqui no Rio Grande do Sul para colonizar o Centro-Oeste, por exemplo, né? Você tinha, naquele tempo, ditaduras militares, ali a gente está falando dos anos 60, anos 70, ditaduras militares por todo lado. Se você não ocupasse o espaço, você corria o risco de invasão. Então você precisava de um povo forte e bravo, né? Aí você pega, por exemplo, ali a criação dos CTGs e nesse negócio, né? Você não pode ir com molenga para lá, né? Você tem que levar, pô, o gaúcho, forte, bravo, aí vai lá e conquista isso. É o espírito do americano, né? É o espírito que o Trump chega lá quando ele diz, pô, America First, enfim, né? Mas, enfim, os americanos organizaram tanto da parte do espírito deles, né? Quanto da parte da racionalidade e vem abrindo uma vantagem boa, né? Depois nós temos a China. Por que a China é a segunda maior economia do mundo? Porque produz para dedéu. Por que o agronegócio é o setor mais importante nesse país aqui? Porque produz. Mas quem é que vai ganhar o maior salário no Real Madrid? O Mbappé, o Rodrigo ou o Vini Júnior? Né, o Bellingham? É o que produzir mais. Pessoal, como é que nós vamos ter os maiores salários dentro das nossas empresas? Só produzindo, entregando. Não posso chegar aqui e falar, eu quero ganhar 20 mil por mês, mas eu produzo 5. Eu trago de negócio 5 mil para dentro de casa e quero tirar 20. Não para de pé a empresa, né? Então a gente precisa entender que a gente precisa produzir um nome de jogo a produção para as empresas crescerem, enfim, precisam produzir, claro, pessoal, sempre dentro da questão de eficiência, racionalidade, qualidade, enfim, a gente parte que esses preceitos aqui já estão difundidos, né?
E aí entra a questão. Então, o nome do jogo não é dinheiro, né? Não é colocar dinheiro no mercado. O nome do jogo é organizar fatores de produção. E a gente tem uma ferramenta que mede o crescimento do PIB, né? Que mede o crescimento da produção ao longo do mundo, que é o PIB, né? Então, a gente olha para o PIB global hoje. Pessoal, pô, legal, 100 trilhões de dólares. Quem contribui mais? Beleza, os americanos, entre 25 e 28, China ali faz seus 16, 18, depende para quem você pergunta. E aí a gente pega o terceiro lugar. Se a gente fizer um ajuste por paridade lá de consumo, fazer um ajuste por população crescendo, enfim, você pode colocar a Índia, né, com uma projeção assim, de uns 6 trilhões, já passando o Japão e Alemanha. E é uma economia que roda hoje com múltiplos de empresa, né, bolsa mais elevado, é porque você coloca um crescimento implícito ali, tá? Ela está drenando, né, a atenção do mercado emergente, está indo muito dinheiro que poderia vir para o Brasil ou para México, para a própria China, está indo para a Índia, isso nos chama atenção também. E aí a gente entende, pô, legal, então a gente tem um mundo hoje com os Estados Unidos em seus 25, 28, para onde ele vai até 2050, né? Então aí entram as questões das projeções. E quando a gente fala em projeções, pessoal, a gente precisa entender que tem muito C no meio de caminho. A projeção, ele é um filme, ele não é uma foto. Porque tem gente que vê uma projeção, coloca essa projeção embaixo do braço e acha que vai ser assim até o final. Mas à medida que novos dados são revelados, você precisa realimentar os sistemas e você vai se adaptando àquela nova situação. Então você tinha uma projeção de crescimento para o mundo antes da pandemia. Aconteceu a pandemia, caramba, mudou todos os fatores aqui, você precisa reprogramar a sua rota, o curso, né? Então é sempre reprogramação, pensar, reprogramação e pensar. Você pega projeções, tá? Médias. Quantos Estados Unidos vão chegar lá em 2050 em PIB? Bom, sei lá, 50 tri. Vai sair de 25 para 50, vai dobrar. Só que olha interessante. A independência americana foi em 1789, né? De 1789 para 2024, eles fizeram 25 tri. E para adicionar 25 tri, eles vão demorar o quê? Mais 25 anos. Já estamos virando 24 aqui. Então, o capital também ele tem uma característica de se replicar numa exponencial. Né? Por quê? Porque você tem mais capacidade instalada agora, você tem mais cadeias produtivas, você tem mais indústrias, enfim, você tem uma dinâmica diferente. Né? Quanto demorava para um americano produzir um porta-aviões em 1920, né? Em 1930, 1940? Quanto demora para fazer hoje? A tecnologia é diferente. E hoje também você não tem mais pessoas, engenheiros, projetando máquinas. Você tem máquinas pensando máquinas, né? Você tem softwares pensando softwares. Então nós temos aqui esse otimismo todo com a inteligência artificial, que pode desencadear aqui uma nova corrida do ouro, digamos assim, né? Aí você olha as empresas das 7 empresas magníficas americanas e tal, você olha para o valuation deles, pode explodir a cabeça, né? Aí você tem o governo americano olhando essas empresas ficando muito grandes, querendo dividir Google, enfim, né, como fizeram com a AT&T ali na década de 80, e depois lá atrás, virando 1800 para 1900 ali com Rockefeller, enfim, né, dividir os grandes monopólios. Porque está ficando muito grande, pessoal, tá? A Tesla, hoje, o valor dela não está no carro que ela produz, está no branding da marca, né? Você virou uma empresa onde, se a Tesla fizer um celular, pessoal, pô, tem força para competir. Se ela fizer um relógio, tem força para competir. Se fizer um notebook, tem força para competir. O que eles lançarem hoje com a marca Tesla, ela está brandada já, né? Ela cria valor e ela abre espaço. Então, tem muita coisa, SpaceX que vem ali, e eu acho que os investidores, eles pagam isso, estão pagando isso. E nós precisamos entender toda essa dinâmica e entender se o setor de tecnologia, por exemplo, serve para a gente ou não. Mas 25 trilhões de dólares até 2050, supor que os caras errem, tá? Que seja metade disso. Aconteça ali, sei lá, um terremoto, Los Angeles, destruam lá a Califórnia, e não sei o que e tal, pô, esse número seja metade. Pessoal, já é um número muito bom, né? Então, eu acho que hoje, né, quando a gente considera investimentos, não ter exposição aos Estados Unidos, pessoal, eu acho um erro grande, tá? A não ser, claro, que mude alguma coisa aqui, o Putin exploda alguma coisa lá e tal, mas hoje, pela projeção que é a locomotiva do mundo, tá? Imagine, então, se o mundo for um trem, o americano é a locomotiva e o motor dessa locomotiva são as empresas americanas. Então, por isso que quando a gente começa uma análise de cenário, a gente começa olhando pelo S&P 500.
que mede o valor de mercado das 500 maiores empresas americanas. Eu tenho que saber como é que está a dinâmica aqui. Esses empresários, eles estão querendo investir, estão querendo pisar no freio, estão otimistas, estão pessimistas, até porque se você olhar hoje para a maior referência nisso, que é o Warren Buffett, né, ele está fazendo caixa. E aí começa, mas o Buffett está fazendo caixa, vendeu a participação dele em várias empresas, diminuiu pela metade ali o Apple, enfim. É porque você olha, pessoal, quantos anos demora para o investimento se pagar, e aí você fica assustado, né? Porque hoje o S&P na média, ele está demorando 22 anos e meio para se pagar. Com o lucro das empresas, você compra o ativo hoje, e com o lucro de hoje, 22 anos e meio. Se a gente fizer uma conta no Brasil, num dos ativos mais aportados, que é a poupança vai demorar entre 16 anos para dobrar o valor, para se pagar. Porque o que a gente quer como investidor, né? A gente quer dobrar o nosso dinheiro o mais rápido possível, né? Com o menor risco possível. E um X e uma coca, né? Mas é isso que a gente quer. Pessoal, aí você pega hoje um título que te paga 14%, 15% ao ano, pessoal, dobra o seu dinheiro líquido em 6 anos. Né? Dobra em 6 anos. Então, hoje, para a gente tirar dinheiro da renda fixa e entender uma empresa que possa dobrar o nosso recurso num tempo, alocar num tempo menor que esse, é difícil de achar. Né? É difícil de achar. Mas, pessoal, a gente sabe que esses cenários, eles são cíclicos e eu acho que não veio para ficar, tá? Eu acho que esse juro alto, pessoal, não comporta com o Brasil. Mas então, projeta Estados Unidos crescendo, China vai crescer? Vai. Quais são as projeções? Dos seus 18 vai fazer lá 40 tri. Eu acho que não passa Estados Unidos e o Trump vai dificultar bastante a vida de China para que não passe mesmo. E aí você pega a Índia também, dos seus 6 tri vai virar lá 35, enfim. E o Brasil? Pessoal, o Brasil tem 2 tri em dólar, de PIB. Quanto é que a gente vai? As projeções mais otimistas mostram que a gente pode ir a 10 tri. Isso se não voltar de uma, se voltar de uma, corrige essa conta aí, né, e não bate, né. Pessoal, desses 2 para 10, a gente vai crescer 5 vezes. E a nossa geração aqui trabalhando, né, a gente empreendendo, consumindo, enfim e tal, né. Então, tem as melhores oportunidades aqui, né, para um crescimento global. E nós vamos sair de 8 bilhões de pessoas no mundo hoje, já passamos de 8 bilhões, e segundo estudos aí da ONU, nós vamos chegar a 10 bi de pessoas. E a lotação do mundo máxima, assim, era 9,5, nós vamos a 10. Então, a gente está indo para um mundo mais rico e um mundo com mais pessoas, né? E aí, pensando o Brasil nesse quebra-cabeça, tá? Então, acho eu, tá? Que se o Brasil sumisse hoje, o Brasil desapareceu, o que acontece com o mundo? Né? Primeiro a sofrer, China. Né? De cada 100 sacas de soja que o Brasil exporta, mais ou menos 83 vão para a China. Então, e a China eu acho que não para de pé, principalmente se a gente olhar o que aconteceu no começo da década de 2010 com as revoltas árabes. Não sei se os amigos lembram, 10, 11, né? Começou o Egito, Líbia, enfim e tal. Aí você tinha aquele ditador lá, que é o Muammar Gaddafi, né? Muammar Gaddafi. No esgoto, né? Foi um quebra-pau ali. O que aconteceu? A população viu que não tinha perspectiva de crescimento de renda e acesso à alimentação e se rebelou. A única saída dos caras era quebrar tudo. Então, acho que nós temos, né? Eu acho que a melhor referência para um futuro próximo é um passado próximo. Então, se a China, se o Brasil desaparecesse e não tivesse mais acesso ao nosso alimento, né? Nossa exportação da cadeia aqui de agropecuária brasileira, eu acho que o chinês ia ter o mesmo problema, né? Ia ter problema de crescimento, ia ter problema de alimentação, enfim e tal, e o regime lá implode. Então, eu acho que o Brasil, ele tem, né, um papel hoje de ser um dos pilares dessa nova ordem global. Né? Nós somos um dos protagonistas, porque se a gente sumir, morreu todo mundo, né? Mas a gente não exerce isso. Né? Uma coisa é você ser protagonista e outra coisa é você exercer esse poder de protagonismo, né? Então a gente está longe de exercer isso. Mas eu acho que esse é o caminho, tá, pessoal? Acho que quanto mais eu olho, eu acho que isso é o caminho. Até o... Então tu é um cara otimista. E, André, eu acho que assim, Brasil, né, tá condenado a dar certo, né? Tá condenado a dar certo por quê? Porque o mundo precisa da gente. Não, o mundo precisa de... Todos esses problemas a gente tá condenado a dar certo. A dar certo, né? E eu vou colocar aqui depois os motivos que eu acho que são nesse ponto, né?
E entre idas e vindas aí, né, dessa carreira, né, que tive o prazer aí de ter o André como professor, o André foi banca do doutorado lá aqui na UPF, né, no PPGH. Mestrado, doutorado. Mestrado e doutorado. E, pessoal, a tese, né, que eu lancei ali, justamente é a tese que a gente aplicou aqui, que se chama ocidentalização da dieta alimentar, né? Porque se olha o chinês, o que o chinês quer consumir? Pessoal, vamos pegar a pandemia como recorte, e a pandemia, André, a gente fez a banca lá em 2019, a pandemia veio em 2020. E na pandemia eu consegui verificar que o que a gente mais ou menos discutiu lá na banca acabou confirmando. Porque você pega o seguinte, o que o chinês comprou? Né? A gente entrou numa pandemia em 2020, de repente todo mundo tinha que ficar em casa, o mundo derreteu. Né? As empresas perderam faturamento, enfim, os bancos centrais e os governos tiveram um problema pela frente, que é como é que eu vou conduzir isso agora? Eu posso esperar para ver qual é a taxa de mortalidade do vírus, qual é a taxa de contaminação do vírus. Nós transformamos aqui no Brasil estádios de futebol em hospitais de campanha, porque iam morrer 2, 4, 5, 6 milhões de pessoas. A gente olhava a Itália, um caos, o mundo, um caos, enfim, e os caras podiam esperar para ver o que ia acontecer e tomar uma decisão logo à frente ou agir de maneira preventiva. Eles disseram, vamos agir na frente. Vamos agir na frente de maneira coordenada e vamos injetar dinheiro. Quanto? Pessoal, no somatório injetou-se 30 trilhões de dólares numa economia que não tinha batido 100 ainda. Vamos arredondar para 100, tá? Você injetou 30% do PIB global ali em cash, em questão de 12 meses. Grande parte desse dinheiro entrou na economia via transferência de renda. Não era só o crédito barato, enfim, né? A Selic foi lá 2%, isso transferiu renda. Né? No Brasil, o programa foi Auxílio Brasil, né? Acho que durou 12, 16 meses, começou em 400, acho que subiu R$600, alguma coisa assim. Isso aí. Aconteceu na Índia, China, Vietnã, Laos, Camboja, que é país que a gente não fala muito, pessoal, mas é 40, 60, 80 milhões de pessoas ali, na Indonésia, enfim, tal, Índia, Bangladesh, tal, o mundo todo, né? Quando esses caras pegaram dinheiro, o que eles foram fazer? Consumir. O quê? Um novo iPhone, roupa, carro, comida. Pessoal, o que eles foram comer na ordem, tá? Proteína. Proteína é bovina, suíno e frango. Pessoal, o que a gente vende aqui, né? E a gente planta isso também, né? Soja, milho, enfim e tal. Pessoal, o Brasil entrou, então acabou com o estoque de carne bovina. Carne bovina saiu dos seus 130, 140 reais a roupa, foi a 350. Acabou com o estoque de carne bovina, acabou com o suíno, acabou com o frango, acabou com o milho, acabou com o estoque de soja. O produtor de soja viu a soja aí a 200 reais, viu o milho lá a 100, 120. E aí veio a primeira, por isso que eu falo que a gente tem que questionar, tá? Aí a gente viu, pessoal, por exemplo, uma primeira falha de análise do pessoal do agro. E damos, Tiago, você está falando isso agora porque aconteceu. Não, a gente falava na época lá também, né, que você tinha que fazer uma pergunta que ela era pergunta. Essa ajuda de recursos, ela foi uma mudança estrutural, que ela veio para ficar de maneira permanente, ou ela foi uma mudança de conjuntura? Conjuntural, era um tempo, né? Ela veio um tempo aqui e tal, e tem data para terminar, e na hora que terminar vai mudar a conjuntura e a gente precisa adaptar. E ninguém falou que a ajuda era permanente, né? Tinha data para terminar, só que a data para terminar foi 21, e aí 21 centrando 22 ali fevereiro a Rússia invade a Ucrânia, né? E aí o que faz? Mascara o movimento, porque quando você tira as políticas de ajuda de renda no mundo, a demanda vai cair. Se a demanda vai cair, pessoal, e olha o que aconteceu de 2020 para cá, por exemplo, no caso da soja do Brasil. Você colocou um Rio Grande do Sul e meio a mais produzindo. Então acabou o estoque de soja no mundo, o preço subiu, aumenta a oferta e a demanda está forte. Acabou o auxílio de renda, a demanda começa a cair e aquela oferta maior vai voltar o estoque. Então a nossa visão hoje, pessoal, é quando a gente chegar assim 26, 27, 28, nós vamos olhar para trás e vamos dizer, é verdade, olha, 2023 começou a recompor o estoque de soja, milho, petróleo, minério no mundo todo, porque se tinha muito estoque disso no mundo antes e foi essa injeção de recursos da pandemia que fez esse estoque terminar e preço andar. Agora é o inverso, né? Então por isso que eu acho, ponto 1, tá? A queda no preço das commodities, ela vai ajudar a acomodar a inflação. Ajudando a acomodar a inflação, nós vamos ter espaço para o mundo, para uma queda de juros no mundo. Agora o Brasil precisa fazer a lição de casa para ver se a gente vai participar dessa redução de juros aqui também. A gente tem que fazer a lição interna. Aí eu tenho uma pergunta, posso te fazer? Não vou te atrapalhar o raciocínio? Não, manda lá. A gente tem uma expectativa ali do relatório Focus de 12% de Selic para o ano que vem. De que maneira isso vai afetar expectativas
propensão ao consumo, investimentos? O que tu acha? Crédito? Então, isso, a gente precisa olhar mais um fator, ou mais alguns fatores aqui para conseguir te dar mais ou menos essa visão. Pessoal, então hoje, né, eu acho que a gente vem desse Brasil se organizando em termos de produção e em termos assim de pagando o preço por uma falha, para não ser tão por uma falha assim, de visão futura, né, André? Eu acho que isso está na conta e uma parte disso aqui está nesse juro, porque nós colocamos no Rio Grande do Sul e meio de produção de 2020 para cá. A gente aumentou mais ou menos uns 30 milhões de capacidade produtiva da soja aqui, né? O preço caiu da soja e os produtores, nesse meio do caminho, fizeram o quê? Compraram mais área de terra, abriram fazenda, compraram imóveis, trocaram maquinário, trocaram equipamentos, ou seja, comprometeram o fluxo de caixa dele, não? E agora caiu a receita, você não consegue cumprir as suas obrigações. Você tem problema de crédito no meio do caminho. Então, você explodiu recuperação judicial. Você olha 2024, é o maior ano em recuperação judicial desde 2016. Né? E isso tem que estar no juro. Porque quando o risco de crédito aumenta, para você emprestar dinheiro para alguém, você vai querer um prêmio mais alto. Então, a gente tem, claro, inflação nessa conta, mas você tem um problema hoje de crédito instalado no Brasil. Né? E terminando um ciclo, né, pessoal? Então, bomba atividade econômica. Injetaram 30 trilhões de dólares, bombou a atividade econômica. Como é que esse ciclo vira, historicamente? Sobe a inflação, para controlar a inflação começa a subir juros. Então, nós pegamos um juro na pandemia que foi 2% ao ano, mais políticas de renda, vamos consumir, o mundo todo entrou nessa onda, explodiu. Os americanos também tiveram a maior inflação desde os anos 80 para cá, desde o final dos anos 70, começando os anos 80, desde aquele período lá do segundo choque de petróleo para cá, maior inflação. Um dos maiores aumentos de juros da história lá. E o Brasil começou a fazer isso antes, né? Uma qualidade excelente de divisão aqui do Banco Central, tanto é que o Campos Neto ganhou 3 vezes, né? Como o melhor banqueiro central do mundo, né? Subiu os juros, para onde foi esses juros? Foi acima de 13, enfim, controlou as expectativas de inflação. Quando o Putin lá invade a Ucrânia, ele tira o trigo ucraniano, o milho ucraniano no mercado, a Rússia toma o embargo, tiram o gás dela do mercado e o petróleo deles. Bagunça esse negócio. 2022 foi uma bagunça, então os juros que eram para começar subiram metade de 21, ali junho e julho de 21 para frente. Eram para começar a cair em 22, não conseguiram cair em 22. Por um problema sistêmico, né? Passa isso para 23, arrasta-se ali ao longo de 23, mais algumas questões, mas começa a cortar. Então, pelo modelo, André, hoje nós deveríamos estar cortando o juro, né? Porque a gente já fez o choque monetário em 21 e 22. Aí você pega, claro, com um juro mais alto, ele vai segurar consumo, vai segurar faturamento de empresa, as empresas deixam de investir, a máquina ela tem que desacelerar nesse sentido. Mas aí a gente lembra da equação do PIB lá pela ótica da demanda, né? Consumo mais investimentos, mais gasto do governo. Aí em 22 a gente tem eleição. E essa eleição, pessoal, né, desde que a Dilma caiu por uma série de patetadas de gestão, e aí fica claro, pessoal, que gestão não é para todo mundo, tá, pessoal? É difícil. Nem todo mundo nasceu para jogar bola, nem todo mundo nasceu para ser piloto de corrida, e nem todo mundo nasceu para fazer gestão. É difícil, tem que ter um conjunto de habilidades, além de técnicas emocionais, sociais, enfim, é difícil, né? E ela mostrou que não tinha nenhuma delas e nos levou para a pior crise do Brasil desde a crise de 29. Se a gente pegar o livro de história lá, em 29, quando estourou a crise, em 30, o Getúlio estava queimando café. Pessoal, a loucura desse negócio, que nem se hoje nós estivéssemos queimando soja. A loucura que foi esse negócio. O Brasil só encolheu 2 anos seguidos em 30 e 31. E a Dilma conseguiu fazer isso. Com a crise que ela encaminhou, 15, 16, a gente entrou em recessão. 8 anos para sair do déficit e voltar para o superávit. 2022 a gente entrega superávit. Um trabalho que começou com o Temer, Meirelles e o Ilan Goldfein no Banco Central. Pessoal muito bem conduzido, mas arrastado, brigado. O André vai lembrar que foi 2016, 2017, colocaram lá o teto de gastos, né? Eu não lembro agora o nome da PEC que foi, mas foi o teto de gastos. E aí a gente chegou na sala dos professores, e a sala dos professores na universidade tinha o pessoal lá coletando assinaturas. O que é essa assinatura aqui? Dalla Corte, vem cá, assina aqui. O que é isso? É contra a PEC que vai acabar com o recurso para a educação. E como acabar com o recurso da educação? Vamos cortar os recursos para a educação. E aí eu aprendi que, né,
mais uma lição, né? Que tem muitas vezes na vida que é melhor a gente ficar calado, né? Eu digo, não, você não leva a mal, eu não vou assinar. Tipo, por que você não vai assinar? Eu digo, não, porque eu sou a favor da PEC, né? Que eu sei que não dá para gastar, tá exagerado e tal, mas então você é contra os recursos para educação. Não, não é que não dá para gastar, tudo bem, né? Esse era o ambiente, então foi tudo muito brigado, tudo muito difícil, 8 anos, pessoal, 8 anos, né? Para colocar o Brasil de volta em superávit. Colocamos o Brasil de superávit em 2022, Lula e a equipe econômica assume em 23, hoje a gente já está no mesmo nível de déficit que derrubou a Dilma. A gente já tem mais de 100 bi de déficit esse ano. E um corte que não sai. Um corte que era para sair, que estava pronto. Aí você olha para o governo. Ah, não, a gente tem um corte aqui, está pronto. Tá. Vai sair quando? Ah, vai sair em setembro. Beleza, setembro não anuncia. Vai sair quando? Ah, depois da eleição municipal. Ah, não anuncia. Ah, vai sair quando? Ah, o Haddad vai viajar. Segura o Haddad aqui. O Haddad não vai viajar, então vai ser essa semana. Não, vai sair depois do G20. Vai sair do... Pessoal, tá atrasando esse negócio. Então você já tem um problema de confiança das empresas que estão com problema de crédito, né? Então você olha para os bancos estão com problema de crédito, estão com problema de emprestar. Você olha, Banco do Brasil emprestou muito para o agro está com dificuldade, tem que renegociar, olha para as cooperativas de crédito. Não, estão com medo, vão te cobrar spread de crédito. Você olha para o governo endividado, enfim, para o pessoal, quero mais juro dentro de casa, senão não vou te emprestar também, porque você está mostrando que não tem capacidade de pagamento e teu histórico não é bom. A última vez que vocês aplicaram essas políticas, deu errado e vocês quebraram todo mundo e vocês estão fazendo isso de novo. Pessoal, é na mão deles, tá? Recorde de recuperação com Lula em 2024 e o outro foi Dilma, que 2016 que plantou aquele negócio todo. Então, pessoal, é uma loucura esse nosso negócio aqui, né? Aí depois, André, tô criando a base para te responder por que eu tô otimista e dizendo que a gente está condenado a dar certo, tá? Não, André, porque nós só sofremos tudo que tinha que sofrer. Não é possível que a nossa geração aqui... Aqui parece que é uma coisa assim, ó, tu nasceu aqui, tu tem que sofrer. É aquela coisa assim, melhorou um pouquinho, vem um presidente, acaba com tudo que foi feito de bom, aí a gente vai por processo inicial, tipo aquele joguinho, caiu no lodo, volta na fase inicial, e a gente começa tudo de novo, entendeu? Essa é a sensação que eu tenho. O pessoal fala bastante aí hoje em dia aí com relação a crenças de escassez aí, talvez seja isso aí que está acontecendo no nosso país aí, o pessoal está assumindo lá em cima e está com uma crença de escassez, acho que tem que voltar para o patamar anterior para começar de novo, né? Mas é incrível, assim, a inabilidade de gestão, pessoal, é algo assim que... Porque o Piva não vai lembrar, né, Piva? O Piva não estava rodando aí no Brasil nos anos 90, né? Você não estava aí consumindo crédito. Já tinha nascido, mas não estava na economia ainda. Não estava ligado, né? André, você vai lembrar. Ele andava de bicicleta ainda. Isso aí. O plano real, e eu comentei isso com o André, e o André... Acho que o André me falou isso em aula, e depois eu fiquei pensando, e a gente se encontrou de novo, e o André mudou de opinião, e daí eu não sei. André, assim, o plano real foi o que transformou esse país no que é hoje. Antes do plano real, esse negócio aqui, pessoal, era o caos, né? E o que na minha visão, é o plano real? Desculpa? Deixa eu só te atrapalhar um pouco, Thiago. Não, claro. Tem um artigo muito interessante do Samuel Pessoa, com mais 2, 3 economistas, que eles fizeram um estudo sobre os gastos públicos. Né? E aí ele vem fazendo essa análise do FHC, passa pelo Lula 1, Lula 2, a Dilma, o Temer, o Bolsonaro e chega no Lula de novo. E o que ele chega de conclusão nesse estudo é que o Lula 1 pegou a casa arrumada do FHC. Né? Então, aquela coisa, aquele governo estrutural positivo que ele teve lá no Lula 1, muito veio do FHC, lá com o Plano Real. Né? A estruturação, a casa destruída que a Dilma entregou para o Temer fez aquela leve estruturação de novo na economia. E entregou uma coisa para o Bolsonaro, mais ou menos, e o Bolsonaro com Paulo Guedes colocou a casa em ordem de novo. Né? Então, aquela história que o Lula 4, o Lula 3 pegou a casa destruída do Bolsonaro é mentira, porque o trabalho, o estudo técnico e empírico do Samuel Pessoa mostra exatamente isso. Né? Então, muito do que a gente tem de bom que a gente vive hoje vem lá do governo FHC2. Né?
E é a guerra Thiago, da narrativa, né? eu não sei se tu vai lembrar, tu fez parte da minha banca do TCC, né? Que eu falei no meu TCC, eu estava escrevendo sobre as análises do rating brasileiro, né, os fatores macroeconômicos que influenciavam nessa nota, né, e uma das variáveis, inclusive, que eu tinha incluído, era uma variável binária para captar a questão dos governos, né, se era um governo mais com uma política mais voltada para o social ou mais voltado para desenvolvimento econômico, né, e justamente o que tu falasse agora com relação aos governos do Partido dos Trabalhadores, que a gente tem hoje, o Lula, né, quando ele pegou, foi o que contribuiu de forma para reduzir essa nota do grau de risco brasileiro, né? Então, quando a gente teve lá os governos que eram mais voltados para essa estruturação, para fazer a base, para depois conseguir desenvolver, eram os que davam confiança para o mercado, né? Que acabava elevando o nível de crédito, digamos assim, nível de expectativa positiva para o nosso país. Né? E um pouquinho aqui queria voltar numa fala tua anterior, que tu falou sobre a questão de exercer o protagonismo do Brasil, né? Justamente, eu acredito que isso vai acontecer em um momento onde que se tenha de volta a confiança, né, no nosso país, e que se tenha realmente autoridade, né, e congruência com o que se fala e o que se faz, porque hoje, com toda essa história que está ainda, comentaram anteriormente também, com relação ao pacote fiscal, que está naquele enrolation, que a gente chama, você acaba falando, anunciando e não faz nada, e é aí que você perde completamente a confiança, né? Isso aí, pessoal, exatamente. E se perder a confiança, pessoal, a gente perdeu tudo. Por isso que, pegando essa parte da confiança e trazendo lá com o FHC, o que o FHC traz de volta para o Brasil? Confiança. A minha leitura, tá, pessoal? O que foi o plano real? Foi um grande plano de recuperação judicial do Brasil, que a gente quebrou lá. Teve plano Sarney 1, plano Sarney 2, plano Collor, e não sei, o Brasil quebrando, trocando de moeda, troca de moeda, e quebra, inflação e tal. Pessoal, vamos aqui. Fernando, a gente chegou lá com o plano, pessoal, a gente vai pagar todo mundo, tá? Esse pessoal das quebras, a gente vai pagar todo mundo, só que eu preciso de tempo. Eu preciso de 20, 25 anos para pagar todo mundo. Como é que eu vou pagar isso? Eu vou criar um superávit primário. Eu vou gastar menos do que eu arrecado, vou criar esse excedente, a gente vai começar a pagar a conta, paga a conta, diminuo a dívida que eu tenho, diminuindo o meu principal de dívida, eu deixo de pagar juros também. O André vai lembrar, pessoal, anos 90, André, não tinha dinheiro para saúde, não tinha dinheiro para educação, não tinha dinheiro para segurança, não tinha dinheiro para nada. Você pegava o produtor rural, pessoal, eu lembro lá que era o pequeno Dalla Corte, né, na sua Sarandi, indo para o colégio, tinha que passar na frente do Banco do Brasil, e era todo produtor na frente lá, protestando, com chuva, com vento, queremos 1.500, né? Com força, com garra, queremos dinheiro na marra. Com marcar era todo dia, você passava, não tinha dinheiro. Aí o André lembra bem, aí entra o FHC 2, em 99, André, você vê uma crise de sequência ali, 97, 98 e 99. Tigres asiáticos, Rússia e México. Começou crise, nós estávamos com o câmbio fixo, começou uma desconfiança nos emergentes, começou a sair dinheiro, não deu para deixar o câmbio fixo, vai para o câmbio flutuante. Foi ali em janeiro de 99. Quebrou uma série de bancos, enfim. Tal. Fraga, né? Isso aí. Daí teve que mudar. E aí entra um empréstimo que o FHC deixou com o FMI, começou em 99 e tal, antes da eleição, foi 2002 a eleição lá. Antes disso, ele contrata o FMI. Quando o Lula assume, tá com o dinheiro do FMI aqui, pessoal, e talvez o Piva ali já deva ter acompanhado mais o noticiário e vai lembrar que a maldição do Brasil era a dívida externa. Aí a narrativa é que quando a gente se livrasse da dívida externa, tá tudo bem, né? Porque é uma dívida maldita. Pessoal, o juro externo é barato. O interno é caro. Então a gente trocou uma dívida externa por uma interna. Mas enquanto a gente estava com dinheiro do FMI, vem a apostila do FMI. O que a apostila do FMI diz? Ponto 1, você vai gastar menos do que arrecada, você vai criar superávit, você vai pagar suas contas. Pessoal, as finanças públicas, na visão do FMI, seguem a mesma base das finanças corporativas e das finanças pessoais. A gente precisa gastar menos do que a gente arrecada. Porque senão não para de pé. Ninguém vai te dar crédito para sempre você sendo pessoa física. Vai chegar uma hora. O banco não vai te emprestar mais. E a maior mentira que contam para a gente aqui, no meu ponto de vista, tá, é que as finanças públicas devem ser tratadas de uma maneira diferente das finanças corporativas e pessoais. Pessoal, não dá. Em algum momento, o governo que precisa lançar títulos para financiar a dívida dele não vai ter a credibilidade de que vai pagar isso ali na frente, o juro vai explodir e game over, né? E a gente paga o FMI em 2006.
E aí era o Meirelles no Banco Central, né? Paga o FMI, o Meirelles diz, né? Missão completa, tô indo embora, só vocês seguirem fazendo esse negócio aí. O FMI vem, pega o cheque, eu brinco lá que eles, vocês querem uma cópia da apostila para que vocês continuem crescendo e tal. O pessoal diz, não, a gente sabe o que tem que fazer. E aí vem a maldita da palavra, pessoal, que destruiu 25 anos de uma geração aí, tá? Jogou 25 anos de esforço fiscal no lixo, que é a tal da nova matriz econômica. Nega tudo que o FMI trabalhou, nega toda a base do plano real, enfim, que levou à crise com Dilma. Então, o Lula 2, sem o FMI, já começou a ter poderes para pensar por si só, não tinha as amarras que o FMI deixava, porque se você não entregasse o que o FMI queria, você tinha um cross default na dívida, você tinha que pagar o FMI de volta imediatamente. Então, você tinha que levar até cobrir tudo. Cobriu tudo, o pessoal vem a nova matriz econômica que nos leva ali para a crise de Dilma, tá? E aí 8 anos e a gente volta pro mesmo cenário, né? Aí a gente tem que flertar um pouquinho com política, né? Então, pessoal, é difícil falar porque aqui a gente está falando de Cs, enfim, não tem tanta equação, então abre espaço para muita interpretação. Mas acho eu, né, que o futuro do PT é o mesmo futuro do PDT. O PDT tinha, né, o Brizola como o grande condutor assim do partido, né? E ele não gerou lideranças, novas lideranças. Quando ele se foi, o partido, pessoal, que era um partido, André, não me deixa falar besteira aqui, mas era um partido de primeiro escalão, brigava ali nas pontas, né? Virou um partido que é de segundo escalão. Não é querer depreciar, mas não tem mais a importância política que tinha no Brasil quando tinha Brizola. Será que quando o Lula fizer essa transição, né, para outro lado da vida, não vai... Não... Porque qual é a liderança que está sendo criada ali? Não, eu não vejo o Boulos como um herdeiro. Eu sei que o Boulos tem outro partido, mas pode, né, entrar e tal. Como um herdeiro carismático, Glaze, próprio Haddad. Não tem ninguém ali, pessoal. Pelo menos não que eu tenha visto nesse primeiro momento. Então, acho, né, que quando o Lula se afastar, a coisa vai ficar feia ali para a esquerda, né? E aí, a direita, pessoal, precisa ser inteligente, né? Porque a direita também, assim, ó, ela tá criando, porque sempre foi PSDB e PT, né? Você pega lá desde Fernando Henrique, PSDB, PT, PSDB, PT, até que vem Bolsonaro e quebra isso ali 2018, né? Quebra essa sequência. E aí você começa a tentar dar uma cara para a direita. Claro que você tentou com um partido novo, alguma coisa assim e tal. Mas a direita, ela rachou no governo do Bolsonaro, né? Ele brigou com todo mundo. Não digo que ele brigou, mas internamente a direita separou. Aí você tinha o Partido Novo que não queria mais alinhar. Você teve lá o Sérgio Moro que desembarcou, outros ministros. Então a direita rachou tanto que daí na eleição em 2022, quando o pessoal viu que precisava, né, fazer uma frente contra o Lula, aí no final da eleição estava o Bolsonaro e o Moro abraçado de novo. Vocês procurarem, tem essa imagem bem no finalzinho, né? Eles tinham se unido ali porque tem que voltar. A direita ela tem que entender que tem que ter um plano de Estado, longo prazo, enfim, e tal, e construir algo em cima disso. Essa parte eu acho que a gente não está maduro, né? Então esse elemento aí eu acho que precisa ser construído. Mas a popularidade do Lula hoje, do governo dele, é a menor, desde que ele iniciou o governo, não podia ser diferente, né? Desembarcou muita gente do governo, então colegas aqui do mercado financeiro que apoiavam Lula, e eu não sei como, enfim, mas enfim, apoiaram Lula, já estão desembarcando, empresários estão desembarcando, estão vendo que não dá para ser nesse ritmo, e ele não tem o apoio que tem, e eu acho que mesmo que ele vá, ele não leva a eleição em 26, tá? Acho que não leva. Não tem como, com essa popularidade aqui, a matemática não permite. Só que aí tem um cenário onde eu acho que ele pode ganhar, né? Que ele pode ganhar só se for contra o Bolsonaro, né? Por quê? Porque Bolsonaro traz rejeição. Então a direita ela precisa ser inteligente de colocar o Bolsonaro no lugar certo dele, né? Que eu acho que não é concorrer a presidente, não me entendam mal, eu acho que Bolsonaro, assim como o Temer, teve a clareza, né, de colocar o Meirelles no lugar certo, o Bolsonaro teve a clareza de colocar o Guedes no lugar certo. Então, você não precisa ser o protagonista, você precisa entender suas limitações e colocar o cara e deixar ele trabalhar. E com Meirelles e com Guedes,
fazendo uma analogia no futebol, é como se nós tivéssemos 3 atacantes, pontas atacantes, assim, atacando, marcando gol e avançando, marcando gol e avançando. Quando eu olho por Haddad, o Haddad me parece um zagueiro. Ele cruza uma bola na área, tenta tirar e toma gol. Ele não vai ganhar jogo assim, né? Se defendendo e trabalhando para tomar pouco gol. Né? A gente precisa de um time que ataque os problemas, que resolva e cresça. É tipo aquele técnico do Vasco que, como não tem centroavante no time, botou um zagueiro de centroavante, né? Sabe, Lucas, eu sempre achei que o André fosse Fluminense, até quando o Fluminense ganhou o Libertadores no ano passado, eu fui cumprimentar ele, disse, não, eu sou Vasco. Eu digo, mas que é isso? Eu acho que ele muda de time, acho que ele era flamenguista, daí o Flamengo ganhou, daí ele mudou pro Fluminense, daí o Fluminense ganhou, daí ele tá indo pro Vasco, daí ele já olhou, o Botafogo vai ganhar agora, eu vou ficar no Vasco aqui que eu tô tranquilo. Não, isso não. E eu acho que eu gosto de sofrer. Então... Faz parte. Faz parte, Edu. Pessoal, mas enfim, tentando trazer então esse cenário de otimismo, tá? E eu acho que a gente vai ter uma resolução política aí na frente, não pela habilidade do Brasil em se organizar, enfim, a natureza vai encontrar o seu curso, vai tirar os problemas ali, se a direita então for inteligente, a gente consegue ter uma proposta de crescimento, organizar a casa, enfim. Pessoal, não me entendam mal, não é que, o Dalla Corte lá é contra assistencialismo, não, pessoal, é pelo contrário, tá? Eu acho que existem pessoas que precisam ser ajudadas, muitas pessoas que ainda não têm a racionalidade econômica desenvolvida ou não querem desenvolver, enfim, tudo bem, tá tudo certo. Mas você tem um grupo que quer, e aí você precisa dar as ferramentas para esse grupo que quer trabalhar, quer desenvolver, quer arriscar, quer tomar risco, enfim, que são essas pessoas que mudam o jogo dentro de um país. Então, se olha os empresários americanos, os caras são tratados como estrelas de cinema. Se olha os empresários no Brasil, você desconfia dos caras. Tudo bem que muitos dão. O empresário no Brasil parece que ele sempre é tratado como vilão, né? Na verdade, é ele que está carregando o Brasil nas costas e fazendo desenvolver as coisas, produzindo, né? Indo atrás, contratando gente para trabalhar, pagando salário para quem está trabalhando, né? E ele ainda assim é visto como vilão. E toma risco e Pessoal, então, ali, acho que isso aqui precisa mudar, precisa dar condições para esse jogo virar. Virando, né, isso aqui, eu acho que 26 tem grandes chances de virar, tá? Pessoal, aí entra o mundo, tá? O Lula, por exemplo, não fez lá um governo Lula 1 e Lula 2, enfim, teve uma aprovação alta por méritos de política dele. Ele pegou, a China abre a economia em 96, entra para a Organização Mundial do Comércio em 2001 e começa a comprar commodity que nem os loucos. É o que o Brasil vende. O que eles mais compravam? Pessoal, era comida, era minério. Depois, quando o Brasil organiza pré-sal, enfim, e tal, petróleo daqui, enfim. Pessoal, eles compram o que a gente vende. E o Lula pegou esse boom transformador. Né? Até esse boom de China, a maior empresa do Brasil em bolsa era a Telemar. Era a Telemar. 2005, 2004, você entrava em bolsa, a maior empresa do índice brasileiro era a Telemar. Petro e Vale vieram nessa sequência desse crescimento. Aí a gente tem que tentar projetar. Né? O que o Brasil tem de oferecer melhor? O que o chinês precisa? Qual é a preocupação lá do Xi Jinping e o Partido Comunista? Ele ficar no poder. Para ele ficar no poder, ele tem que dar crescimento econômico para a população e tem que dar comida. Pessoal, eu lembro quando a gente pega aqui os fatores do desenvolvimento, para o sucesso do desenvolvimento de um país. Você pega os economistas clássicos lá, você precisa de 3 variáveis para o desenvolvimento de uma nação, né? Terra, capital e trabalho, né? E a gente tem que lembrar, por que eles separam terra de capital? Se a gente parar para pensar, terra é capital, né? Eu tenho uma área de terra aqui, tenho um imóvel aqui, isso é capital. Mas por que vocês basicamente se separam isso tudo, tá? Porque o capital você consegue reproduzir. Na área de terra, não. Ela é dada. Então, você pega a característica de área de terra no Brasil, né? Área de terra plana, que permite mecanização, numa região onde você tem uma boa posição solar, você tem uma boa, né, latitude aqui, você já tem pacotes tecnológicos adaptados e, principalmente, você tem disponibilidade hídrica. Pessoal, é um conjunto muito especial de fatores e de questões, né? Por isso que já faz algum tempo eu venho defendendo essa tese da ocidentalização da dieta alimentar. Pessoal, tem 3,2 bilhões de pessoas que vivem com menos de $1 por dia. A pandemia já mostrou que quando esses caras tiverem renda
E olha só, dados aqui até 2030, tá? Até 2030 nós vamos botar 1,5 bilhões de pessoas na classe média global. O que esse cara vai consumir primeiro? A chefe está na pandemia. A pandemia mostrou que esse cara vai querer comer proteína, bovino, suíno, frango, e é nosso, pessoal, né? Então, onde é que eu tenho que prestar atenção no Brasil, seja renda fixa ou renda variável? Nesse setor que tem um crescimento atrelado à dinâmica de crescimento global. Não, eu tenho que olhar um pouco menos para dentro de casa, acho que a gente tem dificuldades latentes aqui de crescimento, regras complicadas, enfim, e expor o meu portfólio mais a esse setor. Claro, pessoal, aí entra uma série de questões que a gente iria muito tempo aqui para esclarecer. Mas esse é a visão do macro, né? O setor, forma mais fácil de expor a isso, né? Eu sempre brinco aqui, mas é uma brincadeira com fundo de verdade, tá? Qual é o melhor investimento que a gente pode fazer no mundo com retorno garantido e certo que vai dar certo, né? O pessoal que está nos escutando aqui pode fazer, né? Que nós temos o Lucas e o André aqui como avalistas, tá? Se der errado, vocês podem cobrar dos dois aqui, né? O melhor investimento do mundo, pode fazer, né? É casar com um herdeiro de área de terra, né? Pessoal, achamos aqui, você é herdeiro, Lucas? Não, eu não sou, mas eu vou ter que ver se eu arrumo alguém. Não, tá difícil, porque daí a gente dá essa dica aqui pro caso com herdeiro de área de terra, né? Daí nós não somos, nós estamos complicando a nossa vida aqui, né? Nós também já somos excluídos do movimento. Pessoal, mas isso é histórico, tá? Você pega, casamentos na Europa, enfim e tal. Você era um nobre casando com outro nobre para aumentar a área de terra, enfim, isso é dado, tá? Como é que dá para fazer isso de outra forma, então? Pessoal, você tem ações de empresas no Brasil onde você compra pedaço de uma empresa que está trabalhando para aumentar o banco de terras, digamos assim, que ela tem, né? E está exposta a esse movimento. Então, acho que é um movimento orgânico, um movimento natural, é um movimento onde 1,6 bi entram agora, você tem 3,2 ainda para entrar, você tem mais um crescimento de 8 para 10 bi, você tem mais 2 bilhões de pessoas ali que vão nascer. Ah, mas o pessoal já vai fazer frango em laboratório, você vai ter uma impressora 3D em casa, e você vai querer comer um bife, você imprime o bife e não sei o que e tal. Pessoal, tudo bem, mas a que custo? Pô, vai custar mais barato do que você jogar semente ao céu, deixar chover. Estou sendo redundante aqui, simplista, né? Mas, pessoal, para ter uma escala que bate essa escala aqui da agricultura, caramba, pessoal, né? Precisa ser uma tecnologia absurda, tá? E sem falar também que hoje parte da produção agrícola também é combustível, né? O milho vira etanol, a soja vira biodiesel, né? Cana, enfim e tal. Então você também tem essa questão de energia aí, que é importante. Então eu olho com carinho, pessoal, para esse setor. Acho que é uma tese, pessoal, que vem dando certo desde 2014, quando a gente começou a implementar ela. Os frigoríficos brasileiros de lá para cá crescem bastante. Claro que a gente passou pela operação A Carne é Fraca, ali 16, 17, 18, né? Organizou muito a casa, profissionalizou muitas operações. Você tem a cadeia produtiva, pessoal, é interessante, e não é só assim, a cadeia direta do produzir, eu produzir o grão ou o frigorífico, né, beneficiando uma carne ali. Você tem a cadeia. Para você aumentar essa capacidade produtiva de grãos para atender todo mundo, você vai precisar de mais caminhão. Precisa de mais caminhão, precisa de mais peças, você vai precisar de logística por ferrovia, né? Enfim, então, você tem uma série de coisas aí que vem junto nisso, né? Você vai precisar lá de insumos, biológico, maquinário, você vai precisar de tecnologia, chegando na ponta, enfim. Então, essa cadeia, assim, é a cadeia que me chama a atenção hoje e que tem dominado parte, né, grande parte da minha carteira de investimentos e da carteira de investimentos dos investidores aqui que trabalham com a gente, né? E só para fechar aqui, né, sabe? O Piva comentou o Partido dos Trabalhadores, né? Você usou o nome correto ali em vez da sigla que geralmente a gente usa, né? Essa eleição do Trump, eu acho que a gente está passando por um mundo assim, pessoal, que eu nunca, pelo menos eu não me lembro, de ter visto tantas mudanças acontecendo e paradigmas sendo quebrados num espaço tão curto, né? Talvez seja a memória fraca, né? Nesse momento, claro que você tem uma música, acho que é do Billy Joel, né? Que o nome da música é Eu Não Iniciei o Fogo, né? I Didn't Start the Fire, né? E ele conta, assim, a música dele, ele relata uma série de fatos históricos que são fatos sistêmicos e que impactaram a economia naquele momento lá. Pessoal, vale a pena escutar, né? Se vocês têm no quadro aqui a dica de música, enfim,
Fica a dica de música aí para escutar, pessoal. É uma aula de economia, tá? A música, aquela música. Você gosta de Billy Joe, que é um bom indicativo, tem bom gosto. Mas é uma pós-graduação, André, né, de economia, essa música mesmo aí, né? Porque você vê que foram vários eventos aleatórios que aconteceram ao longo do tempo que impactaram a sociedade, moldaram a sociedade e nos trouxeram o que nós somos hoje. E, Lucas, eu não sei mais se o trabalhador é de esquerda. O que você colocou assim, o Partido Trabalhador, né, e você fez uma associação mais o social, mais a esquerda. Na verdade, não quis referenciar que realmente o PT fosse o partido dos trabalhadores como um todo, mas é que tá no nome. Só porque essa é a sigla utilizada, né? Isso, não, eu entendi a ideia do amigo, eu só peguei aqui porque, a gente pegou do Partido dos Trabalhadores. Uhum. Porque, pessoal, qual é a base, uma das bases que elegeu o Trump hoje? A gente não pode dizer que o Trump é um cara da esquerda, né? Pessoal, é o trabalhador americano. Né, é o cara que viu a fábrica dele mudando para a Ásia, né, mudando para a China, lá no começo dos anos 2000, viu o selo Made in USA desaparecer, viu lá daí Made in China, então tomar conta do mercado. O cara viu a montadora ir embora para o México, viu fábricas ir para a China e tal, aí vê o termo lá, o tal do white trash, né? Seria lá o branco com baixa escolaridade, baixa capacidade produtiva e tal, e o latino. Pessoal, o Trump, ele dizia, porque eu vou começar uma política contra a imigração aqui e vou barrar os latinos de entrar aqui. Quem é que vota nele? Os latinos. É o trabalhador, pessoal, é o cara que vai lá, começa lavando o carro, trabalha na garagem, trabalha no restaurante, enfim e tal. Esse cara, o latino, nos Estados Unidos, ele, em 6 anos de Estados Unidos, ele passa a renda média do alemão. É transformador ou não é transformador essa sociedade? Não. A produtividade é alta lá, as regras são boas para quem quer empreender, para quem quer trabalhar. E o que o trabalhador americano quer? Pessoal, por que ele migra para os Estados Unidos? Porque ele quer ganhar dinheiro e quer dar qualidade de vida para ele e para a família dele. Pessoal, e o que ele está vendo? Ele está vendo que o democrata não deu isso para ele. Entendeu? Ele não criou esse ambiente. Quem é que ele tem? Trump, eu quero viver o American Dream. Né? Eu sou americano, eu quero vir aqui para trabalhar, suar, ganhar dinheiro e ter uma vida confortável. Aí você olha para a Europa hoje não sei se te oferece isso mais. Acho que a Europa é um continente que envelheceu mal, né? Japão também está envelhecido. China, pessoal, problema de China, tá? Faltam chinesas de 30 anos. Como é que você resolve isso, né? Porque você teve a política lá de controle de natalidade. Pessoal, aí é cruel isso, né? Quem quiser estudar, prepara aí talvez para chorar, porque é triste. Nascia chinesinha, você, né, matava a chinesinha. Tinha que ter o trabalhador, né, o chinês, porque a população era basicamente aí ligada ao agro, né, rural, enfim. E beleza, agora o chinês envelheceu e estão faltando as chinesinhas. Perspectiva de população chinesa ali dos seus 1,3, 1,4 bi, para chegar em 2050 com 900 milhões. Aí se eu olho o mercado imobiliário chinês, que muito tempo foi motor do desenvolvimento lá, pessoal, as maiores construtoras chinesas estão entrando em recuperação judicial, enfim, né, estão quebrando. O volume de recursos que você destina hoje do mercado financeiro chinês para as construtoras é um dos menores desde 2010. Então, de 2010 ele cresceu e já não financia mais esse setor. Então, você tem um estoque de imóveis lá e a gente sabe que quando você olha pelo PIB na ótica do valor agregado, você coloca construção como motor de crescimento, você constrói um imóvel, você coloca 100% em cima do valor do imóvel. Você tem altos incrementos no PIB, né? Então tem que fazer uma transição de uma economia agora exportadora, que investir em infraestrutura, para uma economia de consumo interno lá. O Japão tentou fazer isso, precisou fazer isso. E entrou num período aí que o Japão, pega lá o Japão dos anos 80, o Japão ia passar a economia americana. Né? China vai passar a economia americana. E essa transição é difícil, eu acho que o Trump atrapalha a vida chinesa, tá? Então, não quero dizer que não tenham bons ativos na China hoje para a gente olhar em termos de investimento. Eu só acho que não são os ativos que eram há 15, 20 anos atrás. Não é mais o óbvio, sabe? Tem uma transição acontecendo, então a gente precisa olhar para a saúde na China, para o consumo do cara, é o carro que ele vai usar, é olhar internamente esse ponto, né? Europa, pessoal, se a gente pega assim, como exercício, tá? Vamos pegar lá as 10 maiores empresas americanas dos anos 90, 2000, 2010 e agora. Pega as europeias,
nesse tamanho, pega as brasileiras, né, nessa época, pega e as asiáticas nesse sentido, né? Então, a europeia é basicamente a mesma, né? O Brasil mudou porque as nossas, que eram líderes ali, quebraram no meio do caminho, né, e algumas foram sobrevivendo. Os Estados Unidos muda, pessoal, mas ele não muda porque as grandes empresas quebraram. Não, você tem lá General Electric, Coca-Cola, Exxon, enfim, tá tudo ali. Só que até 2008 e 2009, a maior marca do mundo era Coca-Cola. E aí depois vem Apple, vem Facebook, que vira Meta, enfim, né? Vem uma cadeia ali de empresas ligadas à tecnologia que toma essa frente. Quem tá diferente nisso, pessoal? É a Coreia do Sul e China, que conseguem seguir a economia americana. Mas eu acho que, e aquela outra ideia, mas e aí vamos olhar para as moedas, vamos começar a fazer reserva em yuan, porque o dólar não é seguro, enfim e tal. Pessoal, olha a mentalidade hoje dos gestores de fundo e dos empresários das grandes fortunas, tá? Esses caras cresceram dolarizados. Todo mundo coloca o patrimônio, dolariza ele para calcular quanto tem, né? Tem uma mentalidade do dólar, né? Cara, então eu acho assim que China não tem a organização política, enfim, vão incomodar, sabe? Pô, vão incomodar, vão tentar mudar essa esfera de poder, estão no papel deles, né? Tentar fazer um mundo multipolar, enfim. Mas é uma besteira gigante, pessoal, se afastar dos Estados Unidos e não considerar Estados Unidos investimento, dado o ganho de produtividade que eles têm lá. E ao longo do tempo, os americanos estão cada vez mais ricos e o mundo não consegue seguir essa balada. Então a gente precisa pensar nesse ponto aqui, né? Então seriam assim, para tentar. Deixa eu te fazer um alerta educado, estilo William Vac na CNN. A gente já tem 1h12 de gravação. Vê se tu consegue fazer uma conclusão. E a gente já te convida mais uma vez para continuar essa fala, né? Porque aqui vai longe. 1h12 e dá 1h12, eu falei 1h08. Porque é democrático aqui o ambiente. Mas faz parte, na verdade. O interessante é que o podcast aqui acaba se tornando geralmente uma aula, né, o da sexta-feira, sobre cada tema e cada área do próprio participante convidado, né? Isso eu acho que é porque vocês demoraram muito para me convidar e foi acumulando muito assunto. Né? Pode ser. Pode ser, né? Você já está convidado mais uma vez. Mais uma vez. Pessoal, mas assim, olhando esses nortes, assim, pessoal, tá? Eu acho que olhar para o Brasil, o melhor que nós temos para tirar hoje do mercado brasileiro, tá? São investimentos em agro, porque eu acho que isso é muito evidente aí que o mundo precisa da gente, e olhar para juros, né, pessoal? A gente tem que tirar juros e agro do Brasil, pelo menos é isso que eu tô tentando tirar daqui. E dos Estados Unidos, aí sim. Não, o que os Estados Unidos oferecem de melhor para o investidor? É o crescimento das suas empresas. Mas as grandes empresas americanas já estão caras, enfim, o Buffett está vendendo lá e tal, e fazendo caixa. Ok, mas tem que olhar uma pequena e média empresa americana, dá para fazer lá, tentar fazer um stock picking, né, você vai diversificando dentro do seu tamanho. Eu acho que a gente está bem de ativos hoje, assim, oportunidades não faltam, pessoal, tá? Então, eu recomendo um BDR aí da vida? Recomendo BDRs, tá? Mas não posso chegar aqui e lhe dizer qual, porque senão a CVM me corta o braço fora. Ok. Mas dá para olhar assim para BDRs, em off, pessoal, a gente claro. Conversa depois. Isso, dentro do seu perfil, assim, fazer aquele disclaimer, né? Sabendo que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, enfim, não tem garantia de retorno. Mas, pessoal, dá para olhar, ó, juros, agro, um bom casamento, né? E ativos americanos, enfim, tudo isso. Você vai ter um bom encaminhamento financeiro. Lucas, alguma pergunta para o Thiago? Na verdade, eu queria só fazer um rápido comentário aqui, que no início desse raciocínio aí, tu até comentou a respeito da cadeia da proteína, né? Que é o que possivelmente puxa aí adiante, caso haja essa elevação de padrão de vida, né, das pessoas que hoje não estão com um poder aquisitivo muito bom, né? Então, é aquela história que a gente fala sobre os impactos diretos e os indiretos. Então, a partir do momento que você tem uma elevação da renda, né, dessas pessoas, você vai ter uma demanda maior por consumo de proteínas de uma forma geral, né? Então, aí você comentou também sobre as carnes, aí a gente tem o impacto indireto dentro de carnes, a gente tem aí soja, milho, tudo que vai ser gerado para produção dessa proteína, da carne especificamente, né?
E aí depois a gente tem toda a questão do setor de transportes, tem toda a questão do setor de suporte aos transportes, né? Então é tudo aquela questão de... eu vou usar o exemplo aqui do nosso ex-professor aí também, Marco Antônio Montoya, que falava sobre a mesa de sinuca, né? Que o impacto direto era a primeira bola que era atacada no jogo, e aí depois a gente tinha todos os impactos indiretos que movimentavam todo o restante do jogo, né? Então é mais ou menos nessa linha de raciocínio que eu quis comentar. Se você concorda a respeito disso também. Com certeza, pessoal. Eu acho assim, nem na luta, nas lutas, é mais uma arte marcial única que vai te ajudar, né? Agora tá voltando um pouquinho boxe, mas pessoal, ninguém mais luta só boxe, ou só jiu-jitsu, ou só karatê, enfim, né? Muay Thai. O pessoal tem que lutar MMA, né? São várias habilidades que você precisa desenvolver. Eu acho que hoje, pessoal, os melhores oportunidades, seja para empreender, para investir ou para trabalhar, elas estão em algumas áreas mistas. Então, eu posso entender de economia, mas com agro. Eu vou trabalhar economia, agronegócio, contabilidade, agronegócio, psicologia, agronegócio, tecnologia, agronegócio, engenharia mecânica, agronegócio. Sabe? Ela está numa fronteira entre esses pontos. E aí, quando você bate assim no que abre aquelas, né, espalha aquelas bolas aí, pessoal, tem muita coisa, tá? Então, eu não quero ser redundante, é só a questão da produção de grão. E até porque se fala de um... Acho que quando a gente fala em produção de grão, fala, o Brasil só exporta grão, só exporta soja. Pessoal, tem tecnologia aí atrás. Claro que não é uma tecnologia que você vai levar um foguete para Marte, né? Mas, quando você olha biotecnologia, genoma, enfim, tal, é uma tecnologia, né? Não é também tão simples hoje você tirar a soja do Brasil, levar para qualquer outro lugar do mundo e vamos acertar aqui. Acho que a gente, se investir bem, tratar o setor com carinho, né, como merece, a gente fazer a lição dentro de casa, eu acho que a gente tá otimista. Né? E aí, André, por isso que eu comento aqui que a gente está destinado a dar certo, né? Tá. Não sei se a gente vê Então, isso, tá? Mas estamos destinados. Deixa eu te fazer uma pergunta final, então, assim, como é que tu vê a influência de uma possível Selic em 2025, em 12%, impacto disso para o agro? Sim, não, André, é horrível, tá? Tudo que o setor não precisava, nesse momento onde eles estão perdendo, que eles veem o preço do produto deles caindo, eles estão queimando caixa, é ter um custo de capital mais alto. Assim, é a tempestade perfeita, tá? Esse setor chegou dando esse juro chegou dando uma voadora com os dois pés no peito do pessoal. Então, acho, né, que as empresas que não tiverem habilidade agora de renegociar as suas dívidas de curto prazo para longo prazo, escalonar isso, a gente vai ver mais recuperação de crédito aí até eles colherem a safra 25, tentar organizar a caixa, aí tem que chover, tem que ser uma chuva boa, ter pelo menos uma produção boa para conseguir fôlego, né? Então, eu não acho que 25, assim, uma safra cheia só resolve todos os problemas de crédito que o setor está passando. Porque veio de um problema de enxergar mal todo, tá? De visualizar a questão do macro, de não travar preço, tá? De não fazer hedge, de entrar num momento onde a correção de preço ela foi mais grave, problemas de caixa e agora problema de juro mais alto. André, é horrível, tá? A economia brasileira não fica de pé, né, por mais alguns anos aí com juro em 2 dígitos. Né? A gente vai voltar e a gente vai encolher o que era antes aí das grandes reformas, né? Porque a gente não está estabilizado, pessoal. Ou a gente está crescendo ou a gente está morrendo, tá? E juros a 2 dígitos é matar a empresa. Tá. Tiago, assim, ó, eu te agradeço profundamente, né? Já te convido mais uma vez para o Thiago Dalla Corte 2, né? As perguntas não acabaram, ainda tenho várias delas aqui, e o teu tema também não acabou. Tá? Então, eu já te convido para mais um bate-papo, mais uma continuação dessa conversa, e aí também já com a presença do nosso queridíssimo Moisés Cristiano, né? Que vai te dar umas boas cutucadas, tá? Mas te agradeço imensamente o teu tempo, a tua hora, a tua disponibilidade, a tua boa-vinda em ter vindo aqui participar do nosso podcast. Né? Nosso que eu digo meu, do Lucas e do Moisés. Tá? Estamos tentando trazer assim, uma fala da economia mais facilitada para que as pessoas entendam e saia daquele economês difícil que poucas pessoas têm interesse e a gente consiga abraçar mais gente para entender a economia e como é que isso afeta o nosso bolso. Tá? Nem sempre a gente consegue, né? Mas a gente tenta, né, André? É verdade, né? Nem sempre é fácil a gente transformar, esmiuçar o economês numa coisa fácil que as pessoas entendam.
tá? Mas te agradeço profundamente teu tempo, tua hora, tua disponibilidade por ter vindo participar aqui, tá? Eu que agradeço a confiança de vocês. Pessoal, não, obrigado pela confiança mesmo, porque eu sei que vocês estão, né, expostos assim a uma série de situações e realmente vocês precisam trazer falas aí que sejam coerentes, né? Espero que eu não tenha gerado muito problema aí para vocês. Qualquer coisa tem a edição, mas agradecer mesmo de coração, pessoal. Precisando de qualquer coisa, vocês podem me chamar e um abraço para o pessoal que aguentou, né? Pelo menos me escutar falar aí 1h10, já que vocês não tiveram 5 minutos aí de fala. Então tá bom. Tá? Imagina, na verdade, né, Thiago, a gente fala aqui que o nosso viés, a nossa análise, ela sempre é puxada para ser mais objetivo, técnico, né, e viés econômico possível, né? Então, quando a gente fala, às vezes, até questões políticas que geram um pouco de polêmica, né, com relação a perfil partidário de um e de outro, enfim, não é esse o nosso objetivo aqui, é avaliar realmente aquela questão de o que a economia diz a respeito das atitudes e decisões dentro de cada cenário, né? Então, acho que independente de qualquer coisa aqui, o que a gente fez hoje também não fugiu disso, né, André? Acredito que o nosso objetivo continua em pé aí. Então, ficamos por aqui nesse fato econômico dessa sexta-feira, dia 22 de novembro, trazendo o Thiago Dalla Corte de Sarandi, que não é mais de Sarandi, é de Passo Fundo, e também não é de Passo Fundo, é o Thiago Dalla Corte do Mundo, tá? Thiago, é agradecidíssimo por ter vindo, né? Você ter falado um pouco assim dessa tua expertise, né? A gente sabe que a gente pode te extrair muito mais, que tem mais caldo nessa cana-de-açúcar aí, tá? Mas ficamos para uma próxima, mais uma fala sua aí, tá? Grande abraço, boa semana a todos aí, tá? Valeu, galera.